todos, estamos iniciando mais um programa Equilíbrio Nacional, transmitido pela TV Vincere e também pelas plataformas digitais Jornal Clássico Brasília, Jornal Carta, Rádio Vincere Notícias, Portal Vencer Notícia, Rádio Brasília Notícias, própria TV Vincere e TV Clássico. Hoje nós estamos com uma pessoa especial, todos os nossos convidados são bastante especiais, mas nós vamos falar sobre um tema muito importante que cuida da nossa saúde. Eu estou aqui com a Karine, enfermeira Karine, e ela é presidente da Associação Brasileira de Enfermagem da seção do nosso Distrito Federal. Então a Karine está à frente aí desse desafio, né, Karine? Sim. Um desafio bastante, eu diria, nobre. Então eu queria, primeiro, de você mesmo, que te estimulou tanto. Nós vamos falar um pouquinho da profissão já, mas o que lhe estimulou e o que te estimula diariamente, o que te dá essa vontade de estar à frente de uma associação que tem uma representatividade, representa os enfermeiros, técnicos, todos, né? Então, fala para nós um pouquinho. Acho que, primeiro, obrigada pelo convite, né? Muita honra a gente estar aqui na TV Vincere. O nosso grande mobilizador, né? Acho que desde o momento que a gente escolhe a profissão até o momento que a gente conhece, né? Adentra a universidade, se forma e adentra o mundo do trabalho, é muita questão transformadora que a gente gera na vida de cada paciente, na vida da sociedade, na vida da comunidade. É uma profissão que eu falo assim, o que te levou à enfermagem, né? Isso. Eu queria muito fazer algo que eu ficasse ativa, queria ser pesquisadora na época que eu da graduação, né, para escolher uma profissão. Quero fazer pesquisa. E aí eu tentei vestibular para biologia, farmácia, e aí enfermagem eu passei, eu falei assim, vamos ver, né, o que temos de pesquisa, o que temos de prático, o que temos de dinâmico, né, nessa profissão. E o primeiro semestre eu já apaixonei e foi assim, né, esses 13 anos que eu tenho na enfermagem, 13 anos de formada, né, mas no momento que eu entrei, o quê? Foram 17 anos aí, né, entre graduação. Tem várias especializações, né? Tem. Eu vejo que você... Tem algumas, saúde do idoso, mestrado em saúde coletiva. Então, assim, acaba que a gente é muito conquistado por uma profissão que é muito dinâmica, que tem muita possibilidade de mercado de trabalho, muita, e que tem muita necessidade, porque quem é que no mundo, os seres humanos, que não tem a necessidade do cuidado, né? Das suas mais diversas formas. Então, é uma profissão que te conquista realmente, mas que ao mesmo tempo, às vezes, tem os seus percalços, né? Mas que tem assim, o seu brilho dessa conquista e desse galgar, né? Dessa construção profissional. No seu caso, particularmente, nós conseguimos identificar pelo brilho que você fala, pelo entusiasmo, que você é apaixonada pelo que faz e gosta, ama aquilo que faz. E, de fato, é uma profissão que precisa de muita dedicação, Sim. né? E para o nosso telespectador, muitas vezes, dentro de uma rotina, seja de enfermaria, seja de UTI, as pessoas, às vezes, não conseguem, porque não estão lá vendo a diferenciação do técnico, da enfermeira, porque a enfermeira também tem um papel, de certa maneira, administrativo, né? De gerir ali aquela situação. Podia falar um pouquinho para nós, assim, as atribuições, o papel de cada um, como funciona a rotina ali do dia a dia, né? Desse cuidado, né? Desse cuidado. Que muitas vezes, parece simples, mas todo cuidado ele é muito complexo, né? Por detrás de toda a questão, ainda mais quando a gente decide estudar, né? As bases. A grande diferença entre enfermeiros e técnicos de enfermagem é o tempo de formação, né? O tempo e as bases teóricas
bases teóricas, científicas que se fazem. O enfermeiro, ele é um profissional graduado, né, em universidade, o mínimo da formação dele é de 4 anos, mas hoje em dia nossa base curricular, que a gente fala, que a gente indica são 5 anos, porque o último ano que a gente preconiza é a formação em serviço, que é o internato, né, 1 ano só na perspectiva prática. E o técnico de enfermagem é um profissional formado na parte tem que ter o ensino médio completo, né? É um técnico, então é um curso técnico e vai ali de 2 anos. Então, existe uma hierarquia, mas não é uma hierarquia vertical, é uma hierarquia horizontal de construção de uma equipe, né? A gente sempre preza por essa questão, que é o quê? Que muitas vezes o pessoal fala assim, não, o enfermeiro manda, o técnico faz. Não, o enfermeiro constrói essa assistência em conjunto com o técnico de enfermagem, coordenando essas atividades, né, nessa simbiose, e os dois vão fazendo, né? Esse é o cuidado que gera melhores resultados. Então, quando a gente está numa terapia intensiva, muitas vezes a gente vê muito técnico de enfermagem ali na perspectiva da medicação, mas que por trás teve um enfermeiro que sinalizou, olha, essa prescrição para o médico, essa medicação não é bom colocar em conjunto, ou então que aprazou de uma forma que não vai causar prejuízos. Então, o enfermeiro e o técnico de enfermagem estão ali naquela simbiose para uma medicação, para que consigam fazer uma prescrição, para que a medicação, e isso é só um recorte, né, da atividade, consiga causar benefícios e não um malefício, que a gente sempre preza para não maleficência, né, ao paciente. Então, se a gente não tiver essa simbiose dos dois fazerem, dos dois estarem coordenando de forma horizontal ali o cuidado, a gente, sem dúvida, consegue chegar em resultados muito mais adequados. Só para o nosso telespectador, aquele que, graças a Deus, ainda não teve a necessidade de estar próximo de algum parente enfermo, mas como a Karine, a enfermeira Karine falou, toda a parte de medicação é ministrada pelos técnicos e pelos enfermeiros. Né? Então, é algo muito sério. Sim. Né? Que muitas vezes as pessoas não conseguem enxergar isso. Né? Tá certo? O médico prescreve, mas tem a orientação do enfermeiro, porque está ali no dia a dia. Né? Tem um conjunto, um trabalho em conjunto. É que a medicação é assim, pegando uma parte do que detalhe. Dos riscos, né, que a gente fala, hoje em dia a gente está falando muito de segurança do paciente dentro dos hospitais, dos ambientes hospitalares, de saúde. Então, a medicação é uma parte que ela envolve uma cadeia, que é essa. Muitas vezes a gente fala assim, não, se foi o erro de medicação, é o médico. Não. O erro de medicação ele envolve desde a farmácia, desde às vezes de quem produziu a medicação, a dispensação, né, a prescrição da medicação, um enfermeiro que está junto com o técnico de enfermagem ali, aprazando, vendo a melhor dosagem, né, vendo a questão da dosagem se realmente está adequada, porque os erros, né, somos suscetíveis a erros e por isso que é necessária essa cadeia. Então, muitas vezes a gente acha que é um profissional que gera saúde, mas é uma cadeia. Sem considerar as intercorrências, né, que aí são coisas que nós não queremos entrar, porque nós estamos falando dessa vocação, que eu diria, porque cuidar de pessoas tem que ter uma vocação, né? Tem que ter um amor, um talento. A gente sabe que é difícil dentro de um universo muito grande de pacientes, mas a gente observa que todos fazem com muita atenção, com muito cuidado. Isso vocês estão de parabéns. E nós vamos estar iniciando a semana, né, do enfermeiro, que é amanhã, e do técnico. Então, será uma semana voltada a que tipo de amostrar exposições, a mostrar de fato como que vai ser essa programação. Conta para nós. Então, a Semana Brasileira de Enfermagem, ela tem 84 anos de história. Nós estamos na 84ª Semana Brasileira de Enfermagem. Nacionalmente,
ela é promovida e articulada pela ABEM Nacional, junto com outras entidades. E a Associação Brasileira de Enfermagem, ela foi a primeira entidade, ela tem 96 anos de história aí. Então ela tem, a gente chama que é a mãe, né, das entidades. Ela foi aquela que você como advogado sabe bem a importância, né, da unificação dos profissionais para conseguirem uma carta, né, reconhecer que aquela profissão é uma profissão realmente, todo aquele arcabouço jurídico, ético jurídico, e foi a partir da associação lá, né, 96 anos atrás, que a gente conseguiu. Então a gente está hoje promovendo a 84ª semana, nacionalmente. O tema central é valorização do trabalho em enfermagem com sustentabilidade e bem viver. E a gente vai estar fazendo aqui no Distrito Federal, em especial, uma programação bem extensa, muito boa, junto com as universidades, com algumas instituições parceiras de saúde, que é o momento não somente da gente ter a questão da parabenização, né? Parabéns, enfermeiro técnico. É o momento que a gente chama a enfermagem e a sociedade em geral para pensar nas melhorias e na importância desse trabalhador. Então é um momento que várias instituições vão estar diminuindo aquele seu ritmo, colocando seus enfermeiros técnicos para discutir as suas práticas com sustentabilidade, o que seria importante para a sua valorização, o que seria importante para o seu bem viver, que muitas vezes, assim, apesar da gente ser ganho, né, para a profissão, a gente também adoece, a gente também tem todos os processos de desgaste no trabalho. Então, essa semana é justamente para chamar os estudantes do corpo técnico de enfermeiros para estar discutindo, certo, somos uma das maiores profissões do ramo da saúde. Somos compostos por milhões de profissionais em todo o Brasil. O que nós precisamos desenvolver de práticas, de conhecimentos, de pesquisa, para que a gente gere um cuidado, gere uma saúde sustentável, que é o quê? O que eu tenho hoje, o meu neto vai usufruir, o meu bisneto vai usufruir. O que hoje os serviços, aquilo que eu tenho de excelência, eles perdurem, aquilo que não tem, o que eles precisam ser modificados para que ele se modifique. E como que eu vou gerar um bem viver, não somente para mim, mas para todos aqueles que eu cuido, né? Toda essa questão dos sentidos de vida e do sentido de pertencimento, né? A uma grande, como diz, a um grande universo. O universo de técnicos e enfermeiros é bastante grande, eu não sei qual é o protocolo mas assim, e são pessoas que estão no dia a dia, né? As funções e atribuições são de tudo, né? Principalmente uma unidade de terapia intensiva vai de tudo, né? Vai desde o banho, do cuidado, da atenção e realmente é uma profissão que merece um grande reconhecimento, não só da população, dos pacientes e do governo, de forma geral. Depois nós vamos falar sobre essa jornada que vocês foram galgando sobre essa questão do PIS, essas coisas, mas E o trabalho da associação em si? Não sei se nós vamos conseguir falar todos, mas a gente inicia nesse bloco e depois continua no outro. Ela está, lógico, a serviço dos associados, mas também da sociedade e o que ela pode, o que ela contribui, que muitas às vezes não sabem o que a própria associação, até a sua associação, o associado, pode ter ali de apoio. Fala para lá. Até se você quiser olhar, dar uma mensagem direcionada, pode olhar para a câmera, fica à vontade. Tá ótimo. Bom, a Associação Brasileira de Enfermagem, ela surge com o objetivo e a grande meta de aglutinar profissionais de enfermagem e estudantes também. Nós temos um corpo estudantil, né? Temos essa possibilidade do corpo estudantil dentro dela. Para estar tanto se organizando em termos científicos, educacionais e políticos. Então, nós temos três grandes árvores de atuação
para que o associado, ele primeiro não se sinta sozinho diante de tantos desafios, né? Porque quando a gente vê que a política pública que foi pensada de uma forma, eu gostaria, né, de melhorar de alguma forma essa política pública para que o meu usuário acesse ela com cuidado, né, que eu aprendi, que foi integral. Então a gente tem essa perspectiva de uma defesa de uma política pública do Sistema Único de Saúde, desse debate, essa articulação. Então, por exemplo, a gente está numa frente hoje sobre os direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, então debatendo sobre a questão da contracepção, a questão da violência nos centros obstétricos, o parto natural, como que a gente pode alcançar a redução da mortalidade materna e neonatal no Brasil. Então isso, né, os associados que se sentem, né, engajados nessa perspectiva têm essa possibilidade, né, de ter ali um apoio político-social. Tem também a questão formativa. Então a gente tem galgado muito a questão de fazer cursos, de fazer atualizações, de apoiar as universidades, faculdades, escolas, para que a gente melhore nosso trabalho, né? Que está lá na ponta. A gente só vai melhorar nosso trabalho se a gente tiver profissionais atualizados, capacitados. Então, o associado ele tem descontos, né, específicos, possibilidade de acesso a materiais exclusivos. Então, e também elaborar, né? Porque não, nós temos diversos enfermeiros, técnicos de enfermagem com uma expertise enorme e que não se vê onde é que eu posso colocar essa minha expertise, todo esse meu conhecimento para atualizar outros, né? Para ajudar a atualizar outros. Então a associação também tem essa perspectiva. E tem a perspectiva realmente social-política para que a gente, enquanto profissão, se fortaleça. Então hoje, se a gente está aí vislumbrando um piso salarial, vislumbrando que a gente tem um código de ética, que a gente tem um conselho de classe, que a gente tem as entidades sindicais, foi porque existiu uma associação. E porque existe essa associação que aglutina, que é autofinanciada, né, que é a partir da unidade dos seus associados, que ela se autofinancia, que tem uma independência política social para defender os interesses da categoria, o interesse do sistema público de saúde, o interesse social de que saúde é um bem público, né, acima de tudo, e coletivo. Então esse é o desafio nosso, né? É diário, né? Todo dia é uma... Então vocês fazem a interlocução direto com o governo, com tudo, né? Com toda essa... Com outras entidades. É muito mais fácil, não que seja fácil, é menos complicado fazer todo o pleito via associação, toda a questão. Eu não sei, até para a gente chamar o intervalo, não sei quantos associados você tem, só associados em geral. Aqui em Brasília nós estamos poucos, viu? É isso que eu queria, incentivar. Isso, temos que ampliar. Nós estamos com 187 hoje aqui em Brasília, mas nós somos a seção uma das maiores. Infelizmente a associação nos últimos anos ela se dissolveu, né? Então você, profissional, enfermeiro, técnico, isso é um investimento para você mesmo, você ter um aparato, você ter todo um respaldo de uma associação de quase 100 anos, né? De quase um século, que muitas outras a têm como modelo, pelo que eu entendi, você falou, foram criadas posteriormente usando esse modelo. Então é algo que dá certo, é algo que funciona. E eu tenho certeza que diante do desafio que cada um dos profissionais, cada enfermeiro, cada técnico enfrenta no seu dia a dia, esse apoio da associação ele é extremamente positivo. Sim. Né? Então, nós vamos chamar rapidinho o intervalo comercial e voltamos já já. Olá a todos, eu sou André Costa, sou presidente do Grupo Vincere, mas hoje eu queria falar com você, pequeno, médio, grande empresário, profissional liberal, sobre a área de comunicação, a TV Vincere, e também queria falar com vocês sobre todas as nossas plataformas eletrônicas digitais, o Jornal Clássico Brasília, a Rádio Brasília Notícias, a Rádio Vincere, a TV Clássico,
o Jornal Carta e os 2 podcasts que estão estourados no mercado, que é o Podcast Vincere e o Fica Rico Podcast. O seu espaço está reservado aqui. Na hora que você anunciar a sua venda e o seu negócio mudará de patamar. Venha conosco para o sucesso. Bom, o programa Equilíbrio Nacional volta do intervalo com essa conversa maravilhosa com a enfermeira Karine. E, Karine, só para ressaltar, nós temos uma associação, uma ABEM mãe, como você falou, nacional. É isso. Isso. E ela se diz... A gente tem a nacional, né? A Associação Brasileira Nacional. E ela está hoje espalhada nos estados. Acho que a gente só não está em 3 estados brasileiros, 4 estados, porque cada estado vai organizando a sua, né, a partir das orientações da nacional. Então, cada enfermeiro, técnico de enfermagem, estudante, ele se associa na sua seção. Então, aqui os enfermeiros, técnicos de enfermagem, estudantes do Distrito Federal vão se associar ao Distrito Federal, né? Então, tem que procurar a sua seção para se associar. Então, você que é enfermeiro, técnico ou estudante, aqui no Distrito Federal, busque a seção da ABEM aqui no Distrito Federal. Faça, se associe e desfrute, aproveite. Não é só se associar, porque muitas vezes as pessoas... vou me associar, mas tem muito benefício, então explore o benefício também, né? Aproveitem o benefício. Eu não vou poder deixar de perguntar, porque eu até presenciei com parentes doentes, mas como foi, ouvindo de você, o desafio da pandemia para os técnicos, para o setor todo de saúde nós sabemos, mas de enfermagem ali, e dos técnicos que estavam ali na linha de frente? Acho que o grande desafio foi lidar com todas as emoções e todas as incertezas que se apareciam. 2020 foi um ano, 2020, 2021 e um pouquinho ali do 2022 foi um ano muito difícil para a nossa profissão, para a nossa categoria. Não existe profissional que fale tranquilo, sem se emocionar, sem lembrar suas perdas, né? Sem relembrar todo momento difícil. Nós estamos nos curando dia a dia das cicatrizes. Ainda tem muitas de um trabalho, de um processo que nos atropelou, mas que ao mesmo tempo nós conseguimos segurar a rédea. Bem ou mal, nós seguramos a rédea. Ainda mais aqui no Brasil. Na verdade, eu diria, até usaria uma frase, vocês fizeram o melhor com o que tinham disponível naquele momento, né? Todo dia era descobrindo uma questão, observando outra, entendendo outras questões, né? A gente fala que 2020 a gente tratava o paciente com pau e pedra, assim, né? O que tinha, o que era? O pau e pedra, entender que um pouco sobre as infecções respiratórias que existiam, né? Um padrão. E depois, 2021 já foi outra perspectiva. A gente já entendeu que algumas questões não adiantavam muito na Covid, outras adiantavam melhor. Que ficou tão popular, né? Que na TV, o posicionamento de barriga para baixo, melhor e tudo mais. Pronado, vamos pronar, não pronar, e aí quando prona, enfim. Como diz, a respiração extracorpórea, quando o ECMO, quando que é acionar, quando que não. Então, na verdade, há grandes incertezas, mas também os grandes aprendizados. As perdas, nós tivemos muita perda, acho que o que nos impactou mais é que pandemias, surtos, nós vivemos, assim, muitos, né? Sim. Mas a gente perdeu pessoas próximas da gente, né? A gente estava num plantão hoje com o nosso colega, 2 dias depois ele testava positivo, 1 semana depois ele falecia. Então isso também é algo que nos colocou num local de muita fragilidade. Eu sinto de registrar aqui uma homenagem a essa classe, porque eu passei, não vou entrar em detalhes, mas eu tive acompanhando minha esposa por praticamente quase 120 dias internada, dos quais 90 em UTI.
E eu vi o grande esforço da classe. E eu queria, não jamais citar nomes, mas assim, homenagear a todos, parabenizar a todos que deram o seu melhor. Eu sempre, até hoje eu tenho contato com enfermeiros que cuidaram da minha esposa nos hospitais, porque cria um vínculo. Sim. A pessoa está ali no dia a dia. E é um momento, principalmente na UTI, onde o paciente está 100% entregue na mão de vocês, né? E aí é um grande diferencial. Então, eu passei essa experiência e queria deixar registrado isso, que é uma profissão, de fato, e muitos ficaram mesmo bastante emocionalmente abalados, né? E até aproveitando esse gancho, a associação tem feito trabalhos nesse sentido, desse apoio, até num treinamento, numa palestra, num curso, alguma coisa que possa abraçar ainda quem está com essas feridas cicatrizando. Então, a gente fez parte, né, da Frente pela Vida nacionalmente, então a Frente pela Vida ela teve um protagonismo, né, na questão social, de mostrar os dados e tudo, mas ela também teve uma perspectiva importante, que foi de trazer vários webinários, vários locais de fala, vários locais de acolhimento também para a categoria. Que a enfermagem acabou que a gente, né, enquanto associação, incentivou esses profissionais a estarem em conjunto. A gente tem parceiros, né? A Semana Brasileira de Enfermagem esse ano eu falo assim que a gente está várias atividades porque a gente estava com saudade, porque ano passado não não podia. Tava né? Aquele abre e fecha, abre e Híbrido, fecha. Vai, não vai. Mas hoje a OMS, né, já mudou a classificação da pandemia, a gente tem uma população altamente vacinada também por esse trabalho, né, dos enfermeiros, dos técnicos de enfermagem ali na frente. Então a gente está com muita sede de se reencontrar, de encontrar na Semana Brasileira, né, de fazer esse momento e tá em conjunto ali. A gente da associação está fazendo a maior parte dos nossos cursos, dos nossos acolhimentos, dos nossos encontros presenciais, estão retomamos sem medo, né? Sim. Retomamos com a questão presencial e a gente está apoiando, né, instigando para que os profissionais participem de algumas atividades esportivas. Inclusive, no dia 21 de maio, aqui em Brasília, a gente vai ter uma caminhada ali no Eixão do Lazer, pela valorização do trabalho em enfermagem, que vai ser um momento, né, da gente curtindo ali o Eixão, né, aquele momento de domingo, da gente estar encontrando nossos amigos e da gente estar fazendo um pouco de esporte, da gente estar fazendo um pouco ali de umas práticas integrativas de saúde, então auriculoterapia, dança circular, algumas terapias não farmacológicas, mas que nos trazem tanta saúde. Então fica também aí o convite, dia 21 de maio. Dia 21, gente. Vamos lá, vamos caminhar. Vamos caminhar e cuidar um pouquinho assim da saúde. Quem pode se associar são os estudantes, técnicos e enfermeiros. Isso, de curso tanto de graduação quanto de curso técnico. Então a Associação Brasileira ela pega todos essas possibilidades, né, da enfermagem. Ser estudante, ser técnico, ser enfermeiro. Essa semana ela terá também eventos como alguma palestra, treinamentos, coisas nesse sentido? Ou como vai ser? Ela vai ser localizada? Não, você já disse que vai ter o dia da caminhada, mas ela é tipo itinerante, vai ter cada dia uma mobilização, vamos dizer assim? Isso. O que acontece? Em parceria com quem? Com hospitais? A gente está construindo a semana desde outubro do ano passado. É um trabalho, né? Então, a gente está construindo hoje com 9 universidades, escolas técnicas também, e instituições. A Secretaria de Saúde está junto com a gente nessa, junto com a diretoria de enfermagem ali da Secretaria de Saúde. Então,
cada universidade recebeu o apoio, né, da Associação Brasileira para desenvolver suas atividades no tema central, né? Então a gente tem a Universidade Católica de Brasília fazendo atividades de palestras, de minicursos, workshops. A gente vai ter a Uniceplac no Gama, a Uniprojeção, o CEUB, Universidade de Brasília, Escola de Saúde, né, do Distrito Federal, que é a ESCS, a Uninassal, que fica em Taguatinga. Qual que é a outra universidade? Tem a diretoria de enfermagem aqui da Secretaria de Saúde. Vai ter também algum... Vai ter as atividades para os profissionais lá dentro. E da associação aqui que a gente está organizando, né, que a gente está um pouco mais à frente, amanhã, no dia 12 de maio, a gente tem a nossa abertura, que vai ser lá na Faculdade Uniceplac. E aí, no dia, já está, né, a exposição vai começar hoje, a gente fez uma exposição em parceria com o Centro de Memória de Enfermagem da Universidade de Brasília, sobre o papel da enfermagem do Distrito Federal na construção de políticas públicas em saúde. Então, essa exposição ela vai estar do dia 11 ao dia 31 de maio, lá na CLDF. Então, para a gente ver um pouquinho a enfermagem, a gente vê muita enfermagem no curativo, no remédio, na injeção, mas e a enfermagem que elaborou políticas públicas, que lutou por políticas públicas, que implementou políticas públicas, todas vivas, todas essas mulheres, a gente coletou esses áudios, né, esses relatos, essas fotografias e está expondo ali na CLDF. E a gente vai fazer então no dia 21 a nossa caminhada. E durante esse processo, nós ainda temos uma veia na pesquisa, né? Então, sim, a gente está promovendo o nosso 18º Prêmio CEPEM, que é um prêmio para a gente, né, recolhe, né, quem quiser se inscrever na premiação, que foi até o dia 12 de maio a inscrição, para concorrer ao prêmio. Então, eu desenvolvi uma pesquisa, eu desenvolvi um projeto aqui na minha unidade, eu quero concorrer ao prêmio. E aí a gente vai estar premiando no dia 19 de maio também na CLDF, lá junto com alguns parceiros nossos, essas pessoas de destaque na pesquisa. E nós estamos quase já encerrando, eu não posso deixar de perguntar. O nosso presidente está previsto para assinar quando o repasse para o projeto de lei do piso? Então, estão falando dia 12 de maio. Que seria o presente para a enfermagem brasileira? É só o que falta, né? É só o que falta. Como diz no meio jurídico, e não é, né? Porque falta essa questão que é o quê? A MP que vai dar brecha para o Ministério de Saúde disparar um fundo da enfermagem. Nós conquistamos um fundo para garantir esse salário, né? Esse salário com dignidade, que é muito importante o nosso trabalho, né? Fazemos com amor, não por amor, né? Que é diferente. Sim. Então, vai remunerar, né? Vai dar essa remuneração, mas a gente sabe também que existe todo um desafio jurídico. O Barroso suspender a liminar e a gente com diálogo com os hospitais privados, né? Que é a nossa... Esse é um desafio também, né? Mas estamos com garra aí para... Mas vai dar tudo certo, tenho certeza. E nós vamos encerrar, mas antes eu queria que você ficasse livre para deixar uma mensagem final e também como chegar até vocês para se associar. Tá ótimo. Bom, primeiro, se vocês ficaram aqui com a gente até esse momento, pôde conhecer um pouquinho dessa realidade, dessa profissão, que ela está espalhada por todo o Brasil, em especial no Distrito Federal. Nós somos mais de 60 mil profissionais aqui nesse território. Se associem, se aglutinem. Formiga, como disse, formiga só existe quando a gente está unido no formigueiro completo, né? Então, a gente consegue grandes transformações, tanto para a valorização da nossa profissão, quanto para a valorização da sociedade, da saúde como um bem público, quando a gente está aglutinado, quando nós estamos associados em grupo. Então, convido todo mundo que é aí da enfermagem a se associar, conhecer um pouquinho da Associação Brasileira de Enfermagem. Como chegar até vocês?
Instagram, abem, tracinho DF. A, B, EN, traço DF. Ok. Então, Instagram, hífen normal, né? Isso. E você colocando no DF. Google, ABEM DF, ABEN DF, vem a primeira página, já é a nossa. Então, não tem desculpa de não encontrar e você faça uma visita, converse e vocês terão a simpatia da presidente, o profissionalismo e a dedicação de todos que lá estão, né? Lutando por essa causa tão nobre. Então, parabéns a todos. O programa Equilíbrio Nacional de hoje encerra por aqui. Aguardamos você no próximo programa.